Glória a Deus, a paz, povo de Deus, estamos aqui no nosso quarto elo, nosso propósito, o chamado. Onde todos vocês sabem que eu estive, 13 dias do ano, foram 13 madrugadas de oração, 13 madrugadas de busca. E nesse quarto elo, eu quero explicar para você o que acontece se fugir do chamado de Deus. No primeiro elo, eu ensinei para você tudo direcionado pelo poder de Deus, direcionado pela palavra de Deus. Eu expliquei para você no primeiro elo que é o chamado. No segundo elo, eu expliquei para você qual o objetivo que você foi chamado. E no terceiro elo, eu expliquei para você como identificar o seu chamado. E nesse quarto elo, eu quero explicar para você o que acontece se fugir do chamado de Deus. Porque muitas pessoas recebem o seu chamado e elas simplesmente fogem do seu chamado. Elas simplesmente querem fingir ou dar de conta como se não existisse aquele chamado, como se não tivesse existido aquele dom, porque apenas uma coisa: o dom que você recebe, o talento que você recebe de Deus é um chamado, e o seu chamado gera um propósito. Então, o seu dom, o seu talento é o chamado que Deus te deu. Então, aprenda uma coisa: muitas pessoas querem fingir como se nada aconteceu, como se o chamado, como se Deus não tivesse chamado ela. Ela quer esconder. Então, eu quero explicar para você o que acontece se você fugir do chamado de Deus. Se você querer pelo menos fugir, querer se esconder ali da vocação que Deus chamou. Apenas que a pessoa que foge do chamado de Deus, ela vive sem paz. Ela não perde de Deus porque ela está longe. Por que a pessoa ela vive sem paz? A pessoa que foge do seu chamado, ela vive uma vida sem paz. Ela vive uma vida na tribulação, vive uma vida perturbada, conturbada, como muitos dizem. E outra coisa, a pessoa não pede ajuda de Deus. Por quê? Porque ela está longe de Deus. Aprenda que é muito delicado, tá? Esse processo, o que eu estou falando é muito delicado, é muito sério. A pessoa que foge do chamado de Deus, ela está longe ela está longe de Deus. E é muito ruim você estar longe de Deus, porque você não vai pedir a ajuda de Deus. Porque aprenda uma coisa, a mesma coisa do que você pecar e pedir perdão para Deus. É claro que quando a gente peca, a gente pede perdão. Como todos nós somos seres humanos, somos pecadores. Mas aprenda, tem gente que peca na mesma hora e pede perdão. É diferente, a pessoa que peca é diferente de alguém que tem uma vida com Deus, de alguém que serve a Deus. Aprenda que eu quero que você entenda que é muito diferente uma pessoa que tem uma vida com Deus de uma pessoa que não tem uma comunhão com Deus, de uma pessoa que não tem uma intimidade com Deus, de uma pessoa que não tem ali a comunhão, o diálogo com Deus. Então, igual um bispo uma vez estava pregando dizendo que quando ele não servia a Deus, não buscava, não orava, quando não era bispo ainda, por muitos dizem ainda do mundo, não servia a Deus, não tinha aquela prática de oração, ele estava ali no pecado, estava ali cheio de problemas, e ele estava ali na beira da morte. Deus livrou ele, tá? E tudo bem. Deus livrou ele da morte, Deus livrou ele. Ele pediu a Deus para livrar ele da morte, de um problema que ele estava passando. E Deus livrou ele da morte. Deus livrou. Só que ele falou que quando passou uns minutinhos, logo que chegou ele na frente, ele foi e aconteceu outro problema com ele, sabe? Ele pecou de novo. Só que ele contando pra gente, o bispo pregando, falando como se eu tinha pedido para Deus me ajudar, me socorrer, Deus tinha me socorrido, me tirado ali do problema, me perdoar do meu pecado. Eu cheguei ali na frente, não passou nem um minuto, eu cheguei ali na frente, já pequei de novo, já me fei no outro problema. Aí ele contando como que eu ia pedir para Deus: Deus me ajuda, Deus me socorre. Ele falou que ele ficou assim, pensando, porque era do mundo, não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de palavra, mas aí depois ele foi, pediu a Deus perdão, Deus livrou ele e hoje está na presença de Deus.
Mas eu quero dizer para você que é muito difícil, muito complicado. A pessoa que ela está longe de Deus, ela não pede ajuda de Deus. Como você vai pedir a ajuda de Deus se você está longe dele? Se você não tem uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, você não consegue. Entende? E Deus me fez lembrar nesse elo, né? O que acontece se fugir do chamado de Deus, de Jonas. Jonas era um profeta da Bíblia que pregava a palavra de Deus. Para que se muitos não sabem, ele pregava a palavra de Deus. Ele fazia a obra. E Deus ele manda Jonas para um lugar. Eu não me recordo o nome. Não sei se é Nível, Nível, o nome assim, acho que é Nível. Deus manda Jonas para um lugar, para um caminho. Só que Jonas desobedeceu a Deus e não foi. Jonas foi para outro lugar. Só que até então Jonas entrou em um navio, né? Muitos contam na Bíblia que Jonas entrou no navio. E lá estavam os marinheiros, né? No alto mar, com o navio andando. E Jonas estava onde? Dentro do porão dormindo. E os marinheiros lá com a luta, o navio começava a balançar, o vento forte, a tempestade forte, o navio quase afundando. E os marinheiros não sabiam o que acontecia. Eles remavam de um lado, tentavam segurar de outro, e aquele navio balançando, balançando, pensa. Pensa o processo que ele passou, pensa as lutas que aqueles marinheiros passaram. E João estava onde? Dormindo no porão. Até que um marinheiro encontrou Jonas lá no porão e perguntou: quem és tu? Jonas contou a história, falou que servia a Deus, que era o Deus de Israel. E os marinheiros, para não morrer, teve que jogar Jonas do navio. Porque se Jonas continuasse dentro do navio, todos os marinheiros iam morrer junto. Aqueles marinheiros iam pagar pelo erro de Jonas. E assim como é. Porque igual eu sempre falo, você pode estar no meio de 5 pessoas. Às vezes uma pessoa comete o pecado, mas as outras 4, elas acaba tendo que pagar o erro do outro. Então, aqueles marinheiros, eles teve que jogar Jonas do barco. Porque se aqueles marinheiros não jogassem Jonas do barco, aqueles marinheiros, eles iam acabar morrendo. Sabe, eles iam porque aquele navio tava balançando, a tempestade era muito forte. O alto mar, pensa, o alto mar já é ruim, com a tempestade, com aquele vento balançando, e o navio quase caindo, e aqueles marinheiros ia morrer, ia ser castigado. Por quê? Por causa do erro, por causa do pecado de Jonas. Por quê? Porque Jonas fugiu do seu chamado. Jonas desobedeceu a Deus. Então, toda vez que você foge do seu chamado, não adianta, Deus vai atrás, irmão. Não tenta se esconder do seu chamado. Não se esconda, porque aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa, quando você esconde o seu chamado, você está fugindo de Deus. Então, toda vez que você tentar esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus. Assim como Jonas fez, ele tentou esconder aquele chamado ali, ó. O seu chamado era para ir para um lugar, só que ele tentou esconder e fingir como se nada tivesse acontecido. Mas Deus foi atrás, Deus cobrou ele, porque Deus queria que ele fosse, porque a missão de Deus para Jonas era ir, era obedecer, era ir para o caminho certo, aonde Deus tinha mandado. E sabe aonde Jonas foi parar? Dentro de uma barriga de uma baleia. Porque os marinheiros teve que jogar ele do navio, senão todos os marinheiros iam morrer junto. Então Jonas caiu dentro de uma barriga de uma baleia. Jonas ficou 3 dias. Foram 3 dias dentro de uma barriga de uma baleia. Pensa, ficar 3 dias dentro de uma barriga de uma baleia. Quase que ele morreu. Mas Deus ainda, ele teve a misericórdia de Jonas e fez com que a baleia engolisse ele por 3 dias. Até que Jonas, ele reconheceu, tá? Jonas reconheceu que ele tinha desobedecido a Deus, que ele tinha fugido do seu chamado, pediu perdão a Deus, aí Deus perdoou e a baleia cuspiu ele na areia. Mas e se uma pessoa não serve a Deus? E se uma pessoa
está longe de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que têm um chamado, mas muitas pessoas se afastou do seu chamado, se afastou da presença de Deus, recebeu um dom e simplesmente se afastou ou fingiu como se não tivesse recebido aquele dom, como se não tivesse. E tem muitas pessoas que dão desculpa. Aprenda uma coisa, toda vez que você fugir do seu chamado, toda vez que você tentar esconder o seu chamado, você está fugindo. É isso que Deus colocou em meu coração. Porque toda vez que você esconder do seu chamado, você está fugindo de Deus. Você está fugindo do seu chamado. E Deus vai atrás, irmão. Isso é a palavra verdadeira. É a palavra verdadeira, irmão. Não adianta a experiência. Você pode tentar fugir, você pode tentar esconder o seu chamado, mas toda vez que você esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus e Deus vai atrás, irmão. Deus, ele vai atrás. Tem muitas pessoas que dão desculpa. Ai, porque eu tô velho. Ah, porque eu não tenho dom. Ah, porque eu não tenho talento. Ah, porque eu sou isso. Para, Deus te capacita, Deus te ensina. Se Deus te chamou, aprenda uma coisa. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, porque ele te capacitou para isso. É porque Deus te fortaleceu. É porque Deus, ele te colocou de pé para essa missão. Então, se você tá aqui hoje, é porque Deus te chamou para estar aqui. Esse vídeo não chegou em você em vão, não. Deus te chamou, Deus tem uma obra linda nas suas mãos. Deus tem uma missão linda nas suas mãos. Não foge do seu chamado, não esconda o chamado. O que eu falo para você nesse quarto elo, não foge do seu chamado. Porque se você fugir do seu chamado, a sua vida vai virar uma vida atribulada, de tribulação. Jonas estava no navio, aquele navio estava balançando. Jonas foi parar dentro da barriga de uma baleia por 3 dias. Por quê? Porque fugiram do seu chamado. A pessoa que foge do chamado, ela vive uma vida sem paz. Ela fica longe de Deus. Ela fica vive uma vida conturbada, tribulada. Por quê? Tudo porque desobedeceu a Deus, desobedeceu o seu chamado, desobedeceu a missão que Deus colocou nas mãos dela. Então aprenda uma coisa, toda vez que você escondeu o seu chamado, você está fugindo de Deus. É experiência mesmo. Quando Deus me chamou, logo Deus me chamou para poder pregar a palavra de Deus, estava iniciando, eu fugia, tentava fugir, tentava me esconder. Às vezes vinha pastor para poder me chamar para fazer culto, a pregar, eu tentava me esconder, falar que não podia, eu dava desculpa, que eu não posso, que não consigo, porque eu sou pequena, porque eu não sei pregar direito. Para! Aprenda uma coisa, tem muitas pessoas que dão desculpa. Tem muitas pessoas que ficam dando desculpa, porque eu não consigo, porque eu sou fraca, porque eu não sei ler, porque eu não sei pregar. Ei, Deus te escolheu, Deus te chamou. Aprenda uma coisa como eu falei no primeiro elo. Deus não chama pessoas capacitadas. Pelo contrário, Deus te capacita. Deus não chama pessoas que já sabem, pelo contrário, Deus chama pessoas que não sabem. Por quê? Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe as pessoas loucas, as pessoas indesprezíveis para confundir os loucos. Deus escolhe as pessoas as pessoas mais indesprezíveis, as pessoas que para a sociedade já não existe mais. Deus pega essa pessoa e Deus usa para mostrar para o sábio que ele é Deus. Deus que capacita, Deus que ensina, Deus que fortalece, Deus que sustenta, Deus que renova, Deus que transforma. Então quero que você entenda esse quarto elo. Não foge do chamado de Deus. Porque se você fugir, você vai viver uma vida contribulada, uma vida conturbada, tribulada. Aprenda uma coisa, pare da desculpa. Tem muitas pessoas que dão desculpa que não pode, para. Tá na hora de você parar da desculpa, tá na hora de você parar de reclamar, tá na hora de você parar de falar que não pode, que não consegue, porque você é capaz, você consegue. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, porque Ele sabe que você é capaz. E Deus vai te capacitar para isso. Então não faça como Jonas. Jonas
pelo menos, graças a Deus, na Bíblia conta que ele pelo menos teve mais uma chance. Deus ainda deu Deus ele ainda deu mais uma chance para Jonas. E pensa se Deus não tivesse dado uma chance para ele. E se Jonas tivesse morrido dentro dessa barriga da baleia, tudo porque fugiu do chamado. Pensa, então não foge, porque toda vez que você tentar esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Toda vez que você tentar esconder o seu chamado, toda vez que você esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus. Você está fugindo do chamado um qual Deus te chamou para aquilo, um qual Deus te escolheu para ser. Então não foge, irmão. Porque aprenda uma coisa, eu quero que você aprenda. Se você fugir do seu chamado, aonde você for, o seu chamado vai atrás. Porque eu passei por essa experiência. Eu dava desculpa, falava que não podia, que não tinha como. O chamado vinha atrás, tá? O chamado vinha atrás de mim. É como se o próprio Deus batesse na porta e falava: ei, tô te chamando. Essa é a sua missão, esse é o seu chamado, esse é o seu dom. Eu te escolhi para isso, eu te chamei para isso. Então não foge. Porque toda vez que você tenta esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus. Então use, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, porque Ele sabe que você é capaz. Então pegue esse dom que você recebeu. Tá cantando? Cante mesmo. Tá pregando? Pregue mesmo. Deus chama para orar? Ore. Se Deus chama você para ser obreiro, seja obreiro. Deus chama você para evangelizar, evangeliza. É para ser pastor, seja pastor. É para ser missionária, seja missionária. Porque tem muitas pessoas que tentam esconder o chamado. Às vezes tem dom para ser pastor, para evangelizar, para ser missionária, para cantar, para louvar. Ela simplesmente quer esconder o seu chamado. Quer esconder e fingir como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse recebido aquele dom. Mas Deus te chamou. Então use esse dom, porque se você não usar, se você se você fugir do seu chamado, o seu chamado vai atrás de você. Escute o que eu tô falando, não foge, porque toda vez que você esconder o seu chamado, você está fugindo de Deus. E aprenda uma coisa, se você fugir do seu chamado, o seu chamado vai atrás de você. Ele vai, porque é o próprio Deus cobrando de você. É o próprio Deus dizendo para você que a sua missão é pregar. A sua missão é fazer a obra. A sua missão é obedecer à voz de Deus. Deus abençoe sua vida. Esteja comigo no quinto elo, que vai ser bênção de Deus. A cada dia mais eu tenho visto a bênção de Deus, e eu creio que Deus irá fazer grandes coisas neste propósito, grandes maravilhas extraordinárias, sobrenaturais neste canal, nesse ministério. Ajude meu ministério a crescer, porque você ajudando o meu canal, você está ajudando meu ministério a crescer. Meu ministério como obreira, meu ministério como pregadora, meu ministério como intercedora, aonde eu intercedo por você, aonde eu oro por você, aonde eu prego a palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida. Quero agradecer a Deus antes de tudo e a vocês que têm se inscrevido, que têm compartilhado, têm comentado, dado like. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, não se esqueça de compartilhar com amigo, irmão, pessoas que precisam ouvir essa palavra. E de repente você que fala assim: Suziane, eu tinha um chamado, obreira, eu tinha um chamado, mas eu me afastei. Tô longe de Deus, tô sentindo que, infelizmente, eu não estou mais chegado, não estou mais perto de Deus. Deixe isso na produção. É você. É só você que fala que tinha um chamado, tinha um dom de pregar, de cantar, mas você parou de cantar, parou de pregar, parou de fazer a obra. Você que sente que você está mais longe de Deus, não está mais perto, que a sua intimidade com Deus é meio que a sua vida espiritual, ela se esfriou, sabe? Então deixa o seu nome que eu estarei orando pela sua vida. Deus irá abençoar, Deus irá te usar, Deus irá te honrar, Deus irá te abençoar muito mais. Um beijo, Deus abençoe em nome de Jesus.